Eu vou fazer aqui o react do filme Um Dia de Fúria do canal do Forever. Esse filme é um filme de 1993 com o Michael Douglas. Salve galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar de um clássico, o filme Um Dia de Fúria de 1993 com Michael Douglas e Robert Duvall. O filme conta a história de um homem simples sendo tentado pelos traumas de uma sociedade doente. O protagonista Will Foster, que é interpretado por Michael Douglas, está em um engarrafamento caótico e o seu carro quebra. Ele se sente muito estressado com o calor, o barulho, a falta de educação das pessoas e principalmente que todos os dias eram iguais e as pessoas seriam incapazes de mudar. Nesse dia, tudo que ele mais queria era apenas estar com sua filha, pois era o aniversário dela. E como ele estava tão perturbado daquele trânsito, ele resolve largar tudo, largar o carro lá mesmo e sair fora. E é exatamente isso que ele faz. E é onde a sua jornada de estresse começa. Em seguida, ele vai numa loja de um coreano e ele pede para trocar um dólar que ele tinha para ele poder fazer uma ligação para a filha dele. E o cara diz: não, você tem que comprar alguma coisa. Então ele vai comprar um refrigerante e acha aquele valor muito caro. Mas não é só o valor do refrigerante que estressa o protagonista, mas sim a forma como ele é tratado. Um sujeito coreano que não sabe nem falar o seu idioma o faz comprar uma mercadoria com um preço abusivo e ainda o lhe trata sem respeito e educação alguma. E quando o protagonista apenas vai reclamar, o dono da loja pega um bastão o ameaçando. E ele toma esse bastão do dono da loja e começa a quebrar algumas coisas, dizendo não concordar com os preços abusivos que aquele coreano estava lucrando em cima dos cidadãos americanos. Em seguida ele paga o refrigerante que ele pegou e vai embora. Na próxima cena, após ter ligado para sua ex-esposa dizendo que compareceria no aniversário da sua filha, ela o ameaça de chamar a polícia. Então ele senta no banquinho e é abordado por dois mexicanos de gangue. Ele tenta dialogar, tratando eles com respeito, como homens, dizendo que sairia dali, que só se sentou para descansar. Mas esses mexicanos querem que ele pague um pedágio por ter sentado invadido a área deles. Então ele fica um pouco constrangido com isso e diz que não vai pagar. Então ele é ameaçado. Os mexicanos puxam o canivete e apanham com o taco de beisebol que Will Foster havia pegado da loja do coreano. O protagonista fica com muita raiva e ofendido pelo simples fato de achar um absurdo de como um homem trabalhador não pode sentar para descansar e ainda ter que ter a sua paz violada por pessoas que estão ilegais no seu país. Ele isolado até o centro da cidade, tenta fazer uma nova ligação para sua família. Os mexicanos vão atrás dele, atiram e fracassam e acabam batendo o carro. Will Foster vai até lá e pega uma bolsa cheia de armas e acaba atirando na perna de um daqueles mexicanos, totalmente revoltado por saber que ele poderia ser morto a troco de nada. Na próxima cena, ele caminha sobre um parque e se sente indignado por ver tanta sujeira e vagabundos no local que era para ser frequentado por famílias. E ele é amolado por um sujeito que fica pedindo dinheiro a ele a todo tempo. Ele acaba dando a esse sujeito a sua maleta onde tinha o seu lanche para comer no almoço do trabalho. E esse sujeito, por ingratidão, joga ela no lixo, o ofendendo. Cada vez mais o protagonista fica revoltado numa sociedade doente, onde o homem não se tem paz nem sequer para descansar, para caminhar, para trabalhar e exercer o seu poder de pai dentro de uma família. Em seguida tem a cena que ele vai numa lanchonete tomar um café da manhã, que segundo o cartaz diz que atendem até às 11, e ele chega um minuto para as 11 horas e é totalmente mal atendido e os funcionários negam o seu pedido com deboches e fazendo piadinhas. Após se sentir ofendido com o péssimo atendimento e a falta de respeito e ter o seu direito negado, o protagonista saca uma arma e atira para cima e exige que o seu café da manhã seja feito. Quando ele é servido, ele fica indignado, pois no cartaz o hambúrguer aparenta ser grande e bem feito, mas o que é servido é totalmente o oposto. É um pedaço de carne fino, um hambúrguer mal feito e com um valor exorbitante. E uma coisa que o choca é quando ele olha para as pessoas lá atrás e vê que ninguém se importa com isso. Todo mundo aceita ser enganado. Após tomar o seu café da manhã, ele compra um presente para sua filha e liga novamente para sua ex-mulher dizendo que comparecerá no aniversário dela.
Um sujeito que aguardava na fila telefônica o trata com má educação, então ele surta e atira na cabine telefônica, mostrando a sua raiva de como as pessoas são ignorantes e hipócritas. Agora eu chamo a atenção de vocês, pois nós vamos falar da cena mais marcante do filme, que na época eu não entendia. Will Foster tentou várias vezes ligar para sua esposa dizendo que compareceria no aniversário de sua filha. E a esposa dele privou ele desse direito, dizendo que como ele tinha pensões atrasadas, ele não tinha mais direito de ver a filha. Após ela ter ligado várias vezes para a polícia, 2 policiais foram averiguar o caso, e um dos policiais a interrogou, perguntando: "Seu marido já te bateu?" Ela responde: "Não." "Ele já te ameaçou?" "Não." "Ele já bateu na sua filha?" "Não." "Ele já maltratou vocês?" Ela responde também: "Não." E o policial em seguida diz: "Mas aqui consta que ele responde uma medida cautelar e restritiva de direito, pois você o processou por violência doméstica." No decorrer do filme, Aqui eu tenho que abrir um parênteses, porque ah, no decorrer do filme, bom, vamos ver o que ele vai dizer, mas com relação à mulher dele, principalmente essa parte, eu tenho parênteses para comentar, mas vamos ver é, de verdade é uma Matrix, que o protagonista vive numa Matrix, e o filme mostra que todo mundo tá numa Matrix determinada. As pessoas ao redor dele, o pessoal da família, todo mundo tem uma certa Matrix. E esse policial também tem uma Matrix porque ele tá para se aposentar. Então ele também faz como se fosse a oposição de mundo do protagonista. Que ele é como se fosse, entre aspas, o mocinho do filme. o policial, que é interpretado pelo Robert Durval, que está no seu último dia de trabalho, está investigando sobre a vida de Will Foster e ele descobre que ele trabalhava numa fábrica de mísseis do governo nacional e foi demitido faz um mês, supostamente por causa dessas acusações de violência doméstica. O filme é de 1993 e já retratava como uma mulher exerce um poder gigantesco perante o judiciário. Numa vara de família, numa relação de casal, a palavra de uma mulher vale por mais de 1000 provas. É como hoje, com a Lei Maria da Penha e a Lei de Violência Psicológica, onde basta apenas a palavra de uma mulher para te jogar atrás das grades, acabar com sua carreira e com a sua dignidade. Will Foster havia perdido tudo o que ele tinha: o seu trabalho, a sua família, o seu direito de ser pai, e no meio de uma sociedade doente, ele já estava na beira do abismo. Depois que eu comecei a entender esse filme, É assim, ó, parênteses que eu posso fazer já. O Will Foster, ele era um cara que ele tava sofrendo de uma crise existencial. Essa crise, ela, ela tem a ver com o fato do Will Foster ele ser um cara assim irritado, nervoso. É um cara assim irritadiço. E isso a gente só vai entender com a cena dos policiais indo na casa da mãe dele. A mãe dele fala até com um pouco de medo que não é para mexer em nada do quarto dele, porque se ele notar ele vai, como se ele fosse brigar com ela, ter uma relação explosiva. E é exatamente isso que o Will Foster ele tinha, ele sofria desse distúrbio, que ele meio que ele começou a ser um cara assim, talvez manipulador, porque no próprio filme tem uma cena também que ele tá, antes dele separar da mulher, ele tá com a mulher, com a filha dele. A filha dele eu acho que a filha dele é pequena. E aí ele tá com um cachorrinho que ele deu pra filha dele. Aí, tipo assim, ele fica puto da cara que ele fala pra mulher dele colocar a criança numa posição e a criança não quer e tal. Daí ele fica irritado com a situação. Então, o Will Foster é um cara que ele era muito nervoso, ele era tipo uma bomba prestes a explodir. O Will Foster era um cara assim, uma bomba relógio prestes a explodir. E o Will Foster, ele teria que ter
procurado um atendimento. Ele teria que ter procurado um atendimento de um psicólogo, de um psiquiatra, para talvez ele era um cara que sofria de eh, ele sofria, tem um nome de uma palavra para isso aí, que é aquela, como se ele fosse uma pessoa bipolar. Ele poderia sofrer de um transtorno de bipolaridade. Will Foster era um cara assim que ele tava à beira de ter um ataque de nervos com tudo que ele vivia, tanto no trabalho, que ele provavelmente explodiu com alguma coisa que aconteceu e daí foi mandado embora. Então, nessa parte, necessariamente, eu não vou culpar a mulher do Will Foster por tudo que ele passou, como se ela fez a denúncia e que daí, a partir daí, ele perdeu tudo que ele tinha. Pelo contrário, ela fez a denúncia porque ela já tinha um medo dele, ela já tinha um receio que ele viesse a explodir e viesse a causar um mal maior para ela. Esse que é o grande pulo do gato. Daí tanto que ela fala que ele nunca bateu, nunca fez isso, mas que ela começou a ter medo dessa violência, porque a violência contra a mulher ela pode ser psicológica, ela pode ser física, então ali ele estava tendo uma espécie de violência psicológica. A pressão que ele fazia com ela, as exigências, tudo mais. Então isso que causava essa pressão psicológica nela de ela não ter mais intenção de ter o relacionamento com ele. Agora, esse detalhe dele não ter permissão para ver a filha, realmente assim o filme não esclarece por que que ele não teria o direito então de ver a filha dele, então é uma coisa que fica meio estranho, o filme não explica por que que o pai não teria o direito de ver a filha. Isso eu posso falar a favor do protagonista, porque no filme não é explicado, é um motivo plausível dele não poder ver a filha dele. Então, essa parte do filme fica estranha. Essa parte do filme não é explicado. Simplesmente é jogado que ela é como se ela, a mãe, tivesse decidido que ele não ia ver a filha. Então, isso eu não concordo. Realmente, eu acho que é um abuso. Eu achei ele bem triste, pois no começo mostra aparentando que ele está indo para o trabalho, mas na verdade o trabalho dele não existe mais. Ele é um homem desempregado que perdeu tudo. Eu já conheci pessoas que foram demitidas e por motivos de vergonha, de ser taxado de fracassado ou de incompetente, não contaram isso para a família ou para a esposa. Então essas pessoas saíam todos os dias como se estivesse trabalhando para procurar outro emprego, para estar fazendo alguma coisa, mas elas não queriam voltar para casa e dizer que foram demitidas. O trabalho é tudo que um homem tem, é o que define ele. E o Will Foster, ele tinha orgulho de trabalhar nessa fábrica de mísseis para o governo, da Defesa de Segurança Nacional. E depois que ele perdeu a sua família e o seu trabalho, foi o fim da picada, abalou completamente o psicológico dele. Receber uma falsa acusação, perder a sua casa, perder o direito de ver a sua filha não é fácil. Nessa cena eu achei ela muito nojenta, porque quando o policial pergunta por que você fez essa queixa contra ele sendo que ele nunca te bateu, ela dá um sorriso e diz: eu não poderia ficar esperando. Bastou a simples palavra dela, ou ela achar que ele ia fazer alguma coisa, e acabou de vez com a vida do Will Foster. O filme Um Dia de Fúria, de 1993, retrata a teoria de Jacques Rousseau de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ela o lhe torna mau e cruel. E o protagonista, Will Foster, ele representa todos nós perante a uma sociedade doente, onde um homem não tem paz para caminhar, para descansar, para trabalhar, para ter uma família, para manter o seu emprego e ainda por cima é obrigado a ter que aguentar todo tipo de gente depravada. O filme Um Dia de Fúria, de 1993, é genial do começo ao fim e todas as cenas têm várias mensagens interessantes e críticas sociais de como o homem sofre numa sociedade caótica e doente.
O Will Foster foi o primeiro a se transformar no Coringa. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Qualquer sugestão de análise de filmes, deixe nos comentários. Enfim, então ele fala que o Will Foster, a vida dele caiu justamente por ter a denúncia caluniosa, mas assim, não é deixado claro no filme, claro, isso é uma interpretação que o Forever fez, mas na minha opinião, ele mesmo era a bomba relógio, então o fato dele ter perdido o emprego, separado da mulher, talvez, claro, que o filme não ia retratar a mulher como um bicho-papão. Eu pensei nessa hipótese que ia ficar estranho, o filme vai dizer que a mulher é um bicho-papão, então provavelmente eu pensei que ia ser uma mensagem que cairia negativamente para a mulher, então eu creio que talvez eles não quiseram deixar nesse tom. Então daí eles colocaram ele como se ele fosse um cara é, já descontrolado, que talvez no casamento dele, quando ele começou a surtar, talvez a mulher dele poderia ter falado para ele procurar ajuda especializada, um médico, psiquiatra, psicólogo. E, no entanto, o que ela fez foi simplesmente separar. Não ficou claro o que aconteceu, o que levou ela a separar ou algum outro detalhe. E apenas mostra assim que ele perdeu a chance de participar da criação da filha dele. Então, são detalhes que nessa parte realmente não dá para entender. Por que que ela queria impedir ele do aniversário da filha dele? Ele não poderia nem dar um presente, que ela fala várias vezes que ele não pode ir lá na casa. E justamente a fala que ele fala, o filme todo ele fala, eu vou para casa. É a frase clássica dele e que move o filme inteiro. Eu vou para casa. E aí nisso leva a gente a pensar que o único objetivo de vida que sobrou para ele era ir para casa para ver a filha dele. No fundo era o que ele queria. Talvez ele fantasiava que ele poderia ainda ter a mulher dele, a família. Então ele perdeu tudo mesmo. Ele perdeu tudo e assim, também mostra como que ninguém deu a mínima, porque ele foi mandado embora do trabalho e também não teve a chance de procurar um atendimento médico, de ter uma segunda chance. Então ninguém assim chegou e estendeu a mão para ele. Nem a mulher, nem a empresa, talvez nem a família, a mãe dele também não, nem a sociedade, ninguém, né? Então foi um cara que ele ficou perdido na realidade, nessa Matrix. É isso que mostra. Mostra a Matrix que ele vivia, a Matrix que o Prendergast que vivia, que também ele era casado, mas tinha uma filha que eles perderam, mas a mulher o tempo todo ligava e ela que tinha problema psicológico, ela que era meio pirada das ideias, que não poderia aguentar ele ficar um dia trabalhando sem estar ligando a cada 5 minutos, uma coisa que já dava para ver que a mulher do cara tinha problema psicológico também. É uma coisa interessante isso. E que ele tava talvez com ela por pena ou alguma coisa assim, ele também, cada um tinha uma certa matrix aí desse detalhe, tanto que a colega do Prendergast pergunta, mas você vai se aposentar por causa dela? E daí fica assim, daí ele fala, não, ele meio que tem uma dívida com a mulher dele, daí ele vai querer se mudar para um lugar que a mulher dele parece que vai se sentir mais à vontade. Beleza, galera? Esse foi o meu react aí do vídeo do Forever. Qualquer dúvida, se você tiver algum outro filme aí, quiser deixar aí, deixa nos comentários aí.